Antigamente, pessoal, eu achava que existiam vários dev front-end no mercado, mas a verdade é que não é bem assim. A demanda no mercado por front-enders qualificados vem só aumentando. E mesmo com o aparecimento das IAs e as notícias de layoff, o mercado ainda assim continua muito aquecido. Mas a pergunta que fica é como iniciar a carreira como desenvolvedor front-end? Ou como posso melhorar como desenvolvedor front-end? O que é que eu preciso saber? O que eu preciso saber realmente agora e o que eu posso deixar para depois? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Matori e no vídeo de hoje vou lhe mostrar um roadmap completo para o desenvolvedor front-end. Mas antes de começar tudo, o que é front-end? De forma bem simplificada, pessoal. Front-end é uma das partes do processo de criação de sites e aplicativos web, focada em proporcionar uma experiência visualmente atraente e intuitiva para os usuários. Em outras palavras, é a construção da interface com as quais os usuários irão interagir em seus computadores, TVs ou dispositivos móveis. O papel do front-end developer é garantir que a interface funcione de forma rápida e eficiente, e que funcione em diferentes browsers e dispositivos, como computadores, tablets ou celulares. Bem, com isso estabelecido, vamos ver então as tecnologias, frameworks, ferramentas e linguagens que você precisa aprender. E para começar o nosso roadmap para Dev Front-end, já sei, Rafael, HTML, CSS e JavaScript, né? Não. A gente vai começar com algo que vem antes ainda de tudo isso. Os princípios do funcionamento da internet. Antes de querer saltar para qualquer parte de código e sair codando igual um maluco, é necessário que o dev conheça, de maneira pelo menos simplificada, como funcionam as tecnologias que darão suporte ao seu código. Você já sabe, ou pelo menos já se perguntou como a internet funciona? O que é HTTP? O que é o www que a gente coloca na frente da URL? E como que funciona o DNS? Como que o servidor disponibiliza um site para os nossos computadores? Será que eu preciso mesmo de um servidor para rodar um site ou eu posso hospedar no meu próprio computador em casa? Qual é o papel do browser nisso tudo? Por que existem tantos browsers diferentes? São muitas perguntas, pessoal. Pelo menos de forma simplista, é necessário que você entenda todas elas, porque muitos problemas que virá pela frente estarão relacionados diretamente com alguma dessas respostas. Não é preciso gastar dias com essa parte, pessoal. Isso é a parte mais básica e fundamental. Talvez um dia só você consiga ver todo esse conteúdo, mas pelo amor de Deus, não pule essa parte. Daí sim, podemos ir para a nossa querida tríade, o HTML, CSS e JavaScript. O HTML, ou Hypertext Markup Language, é a linguagem de marcação que foi criada para estruturar o conteúdo de uma página web. Quando falamos sobre carreira de desenvolvedor front-end, pessoal, estamos pensando em desenvolver interfaces para interagir com o usuário. E é aí que entra o HTML. Com ele você define os elementos, cabeçalhos, parágrafos, listas e links, que criam toda essa experiência para o usuário. Imagine que você está construindo uma casa de blocos, daquelas de brinquedo. O HTML é como se fosse a estrutura básica da sua casa. Você usa os blocos, no caso as tags, para construir as paredes, telhados, o chão. Cada tipo de bloco representa uma parte diferente da casa, como o quarto, a cozinha, o banheiro. Da mesma forma, pessoal, o HTML define as tags diferentes para cada tipo de conteúdo. Por exemplo, você pode usar uma tag de título, cabeçalho, de imagem, de tabela. Entender as estruturas de HTML e como utilizar o HTML semântico na criação de páginas é a primeira habilidade técnica necessária para um front-end developer dominar de verdade. Bem, após aprender o básico de HTML, e sim, eu disse o básico porque para entender profundamente todas as tags e seus usos pode demorar anos, daí sim você pode passar para o CSS. O CSS, ou Cascading Style Sheets, é a linguagem usada para estilizar apresentações de documentos HTML. Com CSS você pode controlar cores, fontes, layouts, criar animações e até muito mais, podendo transformar as páginas simples em experiências visualmente muito mais atraentes. Para entender o papel do CSS, você pode utilizar a analogia anterior da casa de bloco. Depois de você ter construído a fundação da sua casa,
Você decide então deixar a sua casa um pouco mais bonita, mais colorida. E aí aqui então que entra o CSS. O CSS é como as tintas, os pisos ou acabamentos que você usa na sua casa. Ele é responsável por deixar a sua casa visualmente mais atrativa. E quando você estiver dominando os conceitos básicos de CSS, é indicado que você conheça um pouco sobre a arquitetura do CSS também, como BEM, Block Element Modifier, e talvez uma biblioteca para ganhar ainda mais agilidade, como Tailwind ou Bootstrap. Tailwind, por exemplo, fornece uma série de classes utilitárias que você pode aplicar diretamente aos seus elementos HTML, para estilizá-los rapidamente e de forma consistente. E se você é novo na área, eu vou te explicar o porquê bibliotecas como Tailwind ou Bootstrap existem. Sempre que vamos criar uma página em um novo projeto, há elementos que se repetem, como botões, formulários, tabelas, etc. Essas ferramentas trazem o código CSS já pré-moldado para esses elementos, para que você utilize-os de forma rápida e eficiente, deixando sua página mais bonita. Daí no futuro você pode fazer os ajustes necessários para deixar exatamente da forma com que você deseja. Isso acelera muito a fase inicial do projeto de desenvolvimento do front-end, além de tornar o código mais fácil de manter a longo prazo. E não podemos nos esquecer também dos pré-processadores, como o SCSS, SAS ou LESS. Os pré-processadores CSS são linguagens que são compiladas para CSS padrão antes de serem interpretados pelos navegadores web. Eles foram projetados para tornar a escrita e a manutenção dos estilos de CSS mais eficientes e organizadas. Vale a pena dar uma conferida. Bem, já falamos do HTML, do CSS e agora falaremos do JavaScript, a linguagem de programação mais utilizada mundialmente e fundamental para o desenvolvedor front-end. E para concluir a nossa analogia com a casa de blocos, imagine que você quer que sua casa tenha algumas funcionalidades especiais, como portas que se abrem, ou quando você toca em uma luz, a outra acende, ou qualquer coisa do tipo. Aqui é onde que entra o JavaScript. O JavaScript é como a mágica que dá vida à sua casa de blocos. Tem muita gente com curso, aprenda JavaScript em uma semana e não sei o quê. Assim, não me vem com essa desculpa esfarrapada que o JavaScript foi criado em 10 dias, então você pode aprender ele em 10 dias. Pessoal, entender o básico do JavaScript é de fato simples, assim como qualquer outra linguagem. Mas existem milhares de bibliotecas que você precisará utilizar, conceitos avançados que não são tão triviais de abstrair, TypeScript, que é um superset do JavaScript. É preciso que você compreenda os conceitos básicos, como variáveis, tipos de dados, estruturas de controle de função, para você então poder começar a escrever scripts simples que interagem com elementos HTML e respondem aos eventos do usuário. Por exemplo, fazer uma requisição em uma API e renderizar os dados na tela. Com um simples projeto como esse, você consegue utilizar os três, o HTML, o JavaScript e o CSS, e mostrar o papel de cada um deles no funcionamento de uma página. Então assim, vamos com calma, um passo de cada vez, com bastante humildade, porque tem muita coisa para ser aprendida nessa parte da sua jornada. E calma, eu já vou falar dos frameworks de desenvolvimento web com JavaScript. Bem, continuando, rapaziada. A lista é longa. Algo que é verdadeiramente importante para a carreira de desenvolvimento. Git. Um aspecto crucial do desenvolvimento de software é o controle da versão. E para isso utilizamos o famoso Git. O Git, galera, é um sistema de controle de versão distribuído que rastreia as alterações em arquivos ao longo do tempo. Parece super complexo, mas o foco inicial é aprender como utilizar ele e as tecnologias por trás nós podemos deixar para depois. O importante é ressaltar que o Git é diferente do GitHub ou qualquer outro Version Control System hosting. Em resumo, o Git é um sistema de controle de versão, enquanto o GitHub ou qualquer outra plataforma são plataformas de hospedagem em colaboração para repositórios Git. Com o Git, você pode colaborar com outro desenvolvedor de forma eficiente, mantendo um histórico completo das mudanças e no seu código. Domine os comandos básicos do Git, como git init, git add, git commit, git push, e também dedique um tempo para estudar pelo menos um dos hostings de hospedagem do Git, como o GitHub ou o Bitbucket.
como eles funcionam, como eles gerenciam o repositório e como cria um pull request em cada um deles. Bem, como próximo passo, você vai perceber que ao longo do tempo, e ao trabalhar com JavaScript, é inevitável lidar com vários pacotes e dependências. Você não precisa reinventar a roda, você tem muita coisa boa por aí para ser reutilizado. E é aqui que entra o NPM, o Node Package Manager, que é uma ferramenta essencial para instalar, gerenciar e compartilhar pacotes de código JavaScript. Aprenda como usar o NPM para adicionar bibliotecas, frameworks externos ao seu projeto e, quem sabe, no futuro, para poder criar e compartilhar os seus próprios pacotes e contribuir com a comunidade de desenvolvimento. É necessário que você aprenda a lidar com as dependências do seu projeto e saiba que tenha dependências de ambiente, de desenvolvimento e de prod, que existe o package lock JSON, e existem versões em cada pacote que você está utilizando. Então dá uma estudada com carinho no NPM também, pessoal. Não deixa isso para depois. E finalmente, chegamos ao tópico que a maioria aqui provavelmente já estava esperando, como desenvolvedor front-end, os frameworks. É claro que não poderíamos deixar de fora os frameworks de desenvolvimento front-end. Existem vários no mercado, e eu diria que entre os principais, React, Angular e Vue. Por questões de oportunidade de trabalho, eu recomendaria que você começasse pelo React, que é o que tem mais vagas e atualmente é o framework mais famoso de JavaScript sendo utilizado. E só fazendo um pequeno parênteses aqui, pessoal, o React na verdade é uma biblioteca e não framework. Mas aqui durante o vídeo eu vou falar framework ou biblioteca intercambiavelmente e tá tudo ok. Bem, o React é o framework front-end mais popular atualmente. Ele nos permite construir interfaces de usuários interativas e reativas de maneira eficiente. Compreende os conceitos fundamentais do React, como criação de componentes, props, state, JSX ou Redux, para criar aplicativos front-ends mais robustos e escaláveis. Quando chegar nessa etapa, experimente desenvolver uma aplicação simples utilizando React e poste ela no seu Git para aplicar o seu conhecimento na prática. Isso pode até ajudar você no futuro com uma entrevista de emprego. E por fim, vamos discutir a importância dos testes de software no desenvolvimento front-end. Novamente, vamos utilizar um framework para isso. E como eu recomendei o React para framework de desenvolvimento front-end, eu vou recomendar que você aprenda o Jest para os testes unitários e de integração. O Jest, pessoal, é um framework de testes de JavaScript que simplifica a escrita e execução dos testes unitários e de integração. Aprenda como criar componentes React e testá-los com Jest para garantir a qualidade e estabilidade das suas aplicações. A maioria dos devs ignoram isso e lá para frente vão perceber que não conseguem progredir com sua carreira e não sabem escrever testes unitários para suas aplicações. E para os testes end-to-end, no qual você vai testar a jornada inteira do usuário na sua aplicação, eu recomendaria que você estudasse hoje ou Cypress ou Playwright. Seriam amplamente utilizados e fáceis para começar. E lembra que eu ainda falei que eu iria separar aquilo que você precisa aprender do que você pode deixar para depois? Pois bem, tudo que eu falei aqui até agora, eu consideraria obrigatório para um dev front-end. Então, estuda tudo isso que eu citei anteriormente e você vai ser um bom dev front-end. Caso, é claro, você estude direitinho e se dedique. Mas para dar um passo além, eu vou também colocar aqui as outras coisas que você deveria estudar e vão diferenciar você dos outros devs. Não vou aprofundar agora em cada uma delas, porque seria impossível, mas essa é a lista de coisas que eu acredito que irão somar a sua carreira como front-end developer. Você pode aprender estratégias de autenticação, como JWT, OAuth, SSO, Basic Authentication e etc. Event Loop, Web APIs, como o JavaScript funciona debaixo dos panos, tem o motor V8, a diferença entre código da especificação ECMA e o código do browser. É muito interessante saber como os browsers simulam a sincronicidade, porque o JavaScript, pessoal, não sei se você já sabia, mas ele é síncrono. Toda a mágica que faz ele parecer assíncrono, como set interval, set timeout e outros, não são gerenciados pelo JavaScript em si. Web Security, Force, CSP,
security risks, você vai passar a sua carreira toda tendo problemas com segurança. Espero que não problemas graves, mas eles vão te afetar de alguma forma e você vai precisar entender esses conceitos para poder reagir. Server-side rendering, principalmente para quem está desenvolvendo páginas que são dependentes de Search Engine Optimization, como lojas online. Desenvolvimento de aplicações, web apps, IndexDB, porque assim, o pessoal até hoje em dia está utilizando local storage, mas deveriam estar migrando para o IndexDB na maioria das vezes. Mobile applications, apesar de o mobile development ser algo nativo, também é possível utilizar as bibliotecas JavaScript para desenvolvimento híbrido, como React Native, Ionic ou NativeScript. E acredito que seja isso, pessoal. Esse foi então o roadmap completo para o Dev Front-End. E agora que você conhece o caminho para se tornar um desenvolvedor front-end de sucesso, lembre-se, um passo de cada vez. Esse roadmap, pessoal, é para longo prazo. Eu sei que dá vontade de sair vendo tudo ao mesmo tempo, mas não precisa rushar tudo. Tem muita coisa legal para ver que leva tempo para assimilar. Mas se você estudar esses tópicos que vimos aqui hoje, eu te garanto que você será um profissional diferenciado. Continue sempre explorando, praticando e aprendendo, porque a tecnologia evolui muito rápido. E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado sempre que um vídeo novo sair. Até a próxima, tchau!